Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui colocar um pouquinho do fundo histórico e algumas partes aqui da igreja de Tiatira, um fundo histórico e alguns detalhes aqui dentro de alguns cortes, né, para vocês compreenderem um pouquinho a estrutura dessa igreja de Tiatira. Então vocês vão ver no telão um pouquinho do comentário. Então, o nome Tiatira significa Castelo de Tia. Outros nomes conhecidos são Pelopia e Semíramis, né? Alguém já ouviu falar desse nome Semíramis? Tiatira era uma cidade rica na parte norte da Lídia, da província romana da Ásia. Antes do tempo de Nicanor, o lugar era considerado como uma cidade santa, pois ali estava o templo de Lídia, antigo deus Sol, Tirímenos, tá? Então uma cidade com bastante questões de templos de adoração e o politeísmo. Em Tiatira havia um deus asiático que era representado por um cavaleiro, semelhante aos representados nas esculturas dos hititas. A deusa associada com ele foi Boriatene, uma divindade de menor importância. Vamos subir um pouco mais. Outro templo em Tiatira foi dedicado a Sambete, e nesse santuário existiu uma profetisa. Alguns supõem ser Jezabel, de Apocalipse 2:20. Alguns supõem, tá? Que proferiu as palavras que essa divindade conferia aos adoradores. Cada artesão pertencia a uma guilda. O que é uma guilda? Eram associações de profissionais. Então existiam os artesãos. Em cada guilda era uma organização incorporada, possuía bens em seu próprio nome. Essas guildas fizeram contratos de grandes construções e exerciam uma grande influência. Vamos continuar aqui. Vamos subir aqui, pronto. Aqui. Poderoso entre eles era a guilda dos caldeireiros. Outro foi a guilda dos tintureiros, que acredita-se terem feito uso de mariscos para fazer os corantes. Por isso que vocês depois vão entender essa igreja aqui que fala até algumas coisas sobre isso, sobre cor e tal, e por aí se vai. Então tudo está correlacionado a um fundo histórico. Um membro desta guilda parece ter sido Lídia de Tiatira, que está aí registrado no Novo Testamento em Atos 16:14. Que de acordo com Atos 16:14 vendeu os seus corantes em Filipos. Vamos continuar aqui, deixa eu subir aqui. A cor obtida pela utilização deste corante é agora chamada de vermelho. As guildas foram intimamente ligadas com a religião asiática, festas pagãs com os quais práticas imorais foram realizadas, e portanto a natureza das guildas era tal que eles se opunham ao cristianismo. Foi ensinado por muitos da igreja primitiva que nenhum cristão poderia pertencer a uma das guildas, e assim a maior oposição ao cristianismo foi apresentada. Então acontece, para a pessoa ter sucesso dentro dessa cidade aqui, de Tiatira, então a pessoa, se ela se associasse a um desses grupos, ela teria um sucesso profissional, ou seja, um auge financeiro em sua vida muito grande. Então a igreja de Tiatira, as pessoas ali da comunidade cristã estavam sendo influenciadas por esse bombardeio de riqueza. Então tem muitas coisas interessantes. Agora vamos analisar alguns versículos aqui. O versículo de número 20, há um detalhe muito interessante aqui. Eu vou ler aqui em português. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aí vem a pergunta, como pôde uma mulher dessa ter tanta influência dessa forma? Uma única mulher seduzir várias pessoas ali do seio cristão? Como que essa mulher conseguiu granjear, aclopar tantas pessoas? Ou seja, por que o líder dessa comunidade não fez nada? Porque ele tolerou. O que é tolerar? Permitir. Qual a razão desse líder ter permitido toda a situação dessa mulher, toda a atuação dessa mulher, a ponto de quase destruir a comunidade cristã dessa cidade? Vamos ver o que os códices dizem concernente a isso.
Eu vou analisar uma expressão interessante que eu coloquei aqui em grego, que é a palavra mulher, que em grego nós temos ten ginaika. Então, a expressão ten ginaika é a mulher. Porém, um códice, que é o códice sinaítico, que é o que está aqui embaixo que eu vou analisar com vocês, ele não traz a palavra su. O que é su em grego? Eu vou dizer daqui a pouco. Então, o códice sinaítico traz mulher menos uma coisa, su. Então tem ginaika, su. A Vulgata Copta, versão armênica, etiópica, Epifânio, Anders, Tertuliano, esses homens também dizem que não atestam essa palavra su. Para eles, tem apenas mulher Jezabel. Então, tenho, porém, contra ti que toleras a mulher Jezabel. Beleza. Isso é o que diz o Códice Sinaítico que está aqui. Então, ele declara bem nítido. Está aqui, ó. Isso aqui nós temos a expressão ginai, seria ginaica. Está aqui, ó. Ginaica. Ginaica é mulher. Só que você vê um dado interessante que eu coloquei aqui, ó. Tem um E bem pequenininho aqui, ó. Tá? E, bem pequeno. Quase não dá para ver. Aqui já é uma correção de um outro copista nesse manuscrito. Assim como já mostrei. Então o manuscrito Códice Sinaítico, você vê que já passou na mão de outros revisores. Então é só que é fácil de pegar as revisões. Por quê? Porque como o códice ele é escrito todo em letras maiúsculas, que dá para ver aqui, olha o tamanho dessas consoantes aqui. Você vê que não tem separação de sentença. É tudo junto mesmo. E aí você vê que uma coisa que é adulterada é fácil. Só você pegar uma letra menor aqui, né? Aqui foi parte de um outro copista. Então aqui seria o nome Jezabel, que tem aqui, ó. Yazabel. Então ele queria colocar Yezabel. Então não queria a consoante A aqui, ele queria a consoante E, um outro copista. E aqui tem um artigo, que é E. Só que aí não tem como você dizer com artigo, ou pode ser um verbo. Aí ele colocou um T bem pequenininho aqui também, ó, E, para ficar T. Então, ou seja, a tendência já do copista dentro dos códices. E algumas versões, ou algumas traduções para outros idiomas, acabaram aderindo, talvez os tradutores por não conhecer o grego. Então, se obtiver de uma outra tradução, o qual o camarada pegou dessa cópia aqui, já com acréscimo, uma revisão de 2 ou 3 copistas, por aí em diante, e fez a tradução. Essa é a bagunça que sempre existiu e existe mesmo. Então, o que acontece? O que eu quero explicar? Que esse códice sinaítico não traz o vocábulo su, não está testado aqui, tá? E nem por um outro revisor, não tá. Então, depois da palavra ginaica, teria que estar aqui, ó, su, antes do nome Jezabel, não está. Vamos para o códice alexandrino, vamos ver o que ele diz. Opa! Aqui no códice alexandrino, eu tenho a expressão naica, que seria ginaica. Você vê que está fragmentado aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais o códice. Aqui, ó, nessa parte aqui onde estou fazendo o círculo, você vê que está fragmentado. Então não tem o gui aqui, ó, ginaica, de mulher. Então ficou apenas aqui, ó, naica. Essa parte aqui, naica. Só que aqui já traz, ó, naica, su. Tá aqui, ó, su. Esse já tem. Su. Aí tem um artigo. Tem artigo aqui. Depois desse artigo nós temos o nome. Iezabel. Tá aqui. Iezabel. Tá aí. Então o que está dizendo? Mulher tua Jezabel. Onde eu quero chegar com isso tudo, para vocês agora entenderem tudo. O que ocorre? Essa Jezabel aqui, na verdade, do versículo 20, vou voltar aqui, ó. Vou ler de novo assim, ó. Agora vocês vão entender porque essa mulher fazia tudo nessa comunidade cristã. Por que acontecia? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel. Essa mulher. Porém, o Alexandrino diz que essa mulher era esposa do líder dessa igreja. Era esposa do líder da igreja de Tiatira. Por isso que ela conseguiu ter essa influência. Aí daí entendeu por que esse líder tolerava essa mulher. Ou seja, ele acabou não fazendo nada, né? O que eu estou colocando aqui é a possibilidade de uma interpretação dentro do contexto se utilizando o Códice Alexandrino. Então existe o respaldo do Alexandrino. Então, que traz apenas mulher, sem dizer que era a mulher do anjo da igreja, é o Códice Sinaítico. E todas essas fontes aqui, ó. Tá? Todas essas aqui até aqui embaixo. Porém,
As edições críticas em gregas, tá? Edições críticas em gregas, tanto Griensbeck, que é uma edição de 1827, Scholzi, que é de 1830, Larmani, que é de 1842, o próprio Tischendorf, né, que descobriu o Códice Sinaítico de 1859, todos eles adicionam a expressão sua, tá? E é atestado também pelo Códice Alexandrino e o Códice Vaticano, o Siríaco e outros pais da igreja. Então, é uma discussão, alguns aceitam que não deve estar a palavra tua mulher, porque alguns acreditam que o copista ele tem a tendência de omitir e não acrescentar para dar um sentido melhor. Porém, dentro do contexto, dá para se ter o raciocínio. Então, dentro da crítica textual é uma briga, mas algo interessante para entender, que é uma grande probabilidade dessa Jezabel não ser mulher do Antigo Testamento, como alguns imaginam, não tem nada a ver. Só por essa variante já não tem como eu afirmar isso. Então, dentro dessa variante tem uma conotação melhor, porque ela tinha acesso a tudo, conseguia seduzir, tanto é, ela a si mesma se declara profetisa, foi aceita como isso. Ela não somente ensinava, mas ainda seduzia os meus servos, ainda praticarem a prostituição. Então ela tinha autoridade, ela seduzia as pessoas a praticar prostituição e, além de tudo, ainda comer as coisas sacrificadas aos ídolos, que esses ídolos eram os deuses das cidades e também os imperadores romanos. Então você vê, com o conhecimento do códice, me dá uma interpretação melhor. Por isso que há necessidade de estudar, né? Apenas estudar, que dá uma compreensão melhor para uma interpretação.